Senhor, nós gostaríamos de penetrar o quanto possível o vosso coração misericordioso. Nele resplende toda a misericórdia de Deus para conosco e para aqueles que se querem, como nós, revestir-se de vós. Não é possível passar em silêncio o modo como vos aproximais de nós, isto é, a vossa misericórdia infinita. Concedei-nos, Senhor, humilhar-nos diante desta misericórdia. Concedei-nos receber esta misericórdia. Concedei-nos nunca, jamais, especular sobre ela, nunca, jamais contá-la a nosso favor para continuarmos numa vida de pecados ou de afastamento de vós. Que ela esteja unida ao temor e respeito que vós mereceis. Amém. Misericórdia é uma palavra que provém do latim e, na verdade, dupla. Cordis, em latim, significa coração. Misera, miserum, significa miserável. Misericordioso é aquele capaz de se inclinar de coração para com um miserável. Tomemos o segundo elemento, miserável. Por que chamar-nos miseráveis? Afinal de contas, não temos dignidade? Somos realmente miseráveis? Bem, vejamos. Nós não existimos por nós mesmos. Foi um outro que nos deu a nós mesmos. Nós administramos uma vida que no íntimo não é nossa, foi-nos outorgada. Nós nada podemos sem aquele que nos sustenta e dá o ser, no qual nos movemos e somos. Nós, no passado e quem sabe no presente também, ofendemos a Deus. E sublinho esta expressão, porque não se trata no pecado de uma infração simplesmente a uma lei. Trata-se de uma ofensa real a uma pessoa. Nós não podemos nada, absolutamente nada, na ordem da graça. Na ordem natural somos capazes de muitas coisas, mas na ordem sobrenatural, não. Virá um momento em que nós devemos deixar tudo e nos entregar nas mãos daquele que nos criou, sem sabermos exatamente o que nos irá acontecer e como ele receberá a nossa existência. Tudo isto não indica que somos miseráveis. Miseráveis não no sentido de desprezáveis. Miseráveis não no sentido de malditos. Miseráveis no sentido de limitados, limitadíssimos, incapazes e, se isto não bastasse, pessoas que ofenderam
aquele que os criou e quer dirigi-los para o bem e para a felicidade. O misericordioso é aquele, por sua vez, que possui um coração que se inclina sobre a miséria dos outros. O exemplo clássico nos evangelhos o traz Lucas, na parábola do bom samaritano. Lá está alguém miserável, não desprezível, não marginalizável, não descartável, mas miserável sim. Se encontra entre a vida e a morte depois de ter sido assaltado e batido por ladrões e assaltantes. O samaritano tem compaixão dele, faz por ele o que ele não pode fazer, derrama óleo e azeite em suas feridas, a medicina de então, na antiguidade. Carrega-o em seu próprio animal, leva-o a uma hospedagem, pede que se cuide dele e paga antecipadamente alguma coisa. Este, no teor de Lucas e na parábola de Jesus, usou de misericórdia para com ele. Se inclinou diante das suas feridas, se inclinou diante das suas misérias, não foi indiferente ao seu estado. Narrando esta parábola, Jesus nos faz, em primeiro lugar, entender como é Deus e como age Deus para com cada um de nós. Não é uma divindade que envia raios fulminantes do alto do seu céu, mas alguém, como diz o Salmo, que se inclina de cima para baixo para retirar da miséria e do estado em que se encontra aquele que é pequenino e incapaz de se proteger ou se defender. A nossa maior indignidade, a nossa maior miséria não é o que muitos imaginam que seja. Não é a falta de dinheiro, não é a falta de emprego, não é a falta de moradia. Tudo isto é verdade, é contra a dignidade humana, mas não torna de per si o homem miserável. O homem se torna miserável quando escolhe para si uma vida mortífera, uma vida no pecado, uma vida no crime, uma vida na desgraça de Deus. O exemplo típico deste que escolheu este caminho e que é miserável neste sentido primeiro do termo é o filho pródigo, que em Lucas abandona a casa paterna e esbanja a sua herança, vivendo da maneira mais dissoluta possível, com prostitutas e no mundo do sexo. Este sim é um miserável. Miserável no que cometeu, miserável nos seus pecados e miserável nas consequências desse pecado. Porque diz a parábola que depois de ter esbanjado tudo nessa vida dissoluta, sobreveio àquela região uma grande fome e ele, sem ter de que viver, foi se empregar em casa de alguém que o mandou tratar dos porcos sem lhe dar alimentação. Comia ele o que os porcos comiam. Este é o símbolo
do pecador e daquele que, tendo pecado, agora jaz na miséria do pecado e assume as consequências do pecado. É miserável, é repelente, é uma pessoa desagradável. E, no entanto, há quem lhe trate bem, há quem tenha piedade e dó dessa pessoa e desse estado em que se encontra. É Deus. Vou para a casa do meu pai. Vou dizer-lhe: pequei contra ti e contra o céu. Não sou digno de ser chamado teu filho. E, no entanto, apesar da ofensa, apesar dos maus tratos recebidos, o pai o abraça, cobre-o de beijos e pede que seja imediatamente revestido de maneira decente e quase esplêndida. Isto é misericórdia, e este é o modo como Deus me trata a você e a cada um daqueles que está fazendo este retiro. Não nos paga de acordo com as nossas intenções, os nossos feitos, os nossos méritos, mas tem misericórdia e compaixão de nós, porque nós somos carne, isto é, nós somos barro, nós somos terra, e o nosso maior privilégio, melhor, a nossa maior segurança diante de Deus é sermos barro da terra. Ele tem compaixão e misericórdia de nós porque sabe de que matéria fomos feitos, sabe que somos pobres, sabe que somos fracos, sabe que a nossa natureza está inclinada para o mal. Neste retiro espiritual, ele busca os corações de todos para penetrar, por pior que tenha sido a sua existência, por pior que tenha sido o seu pecado, e o faz no Cristo que é a encarnação da misericórdia do Pai, e o faz no Cristo que é a visibilidade da misericórdia de Deus. No Cristo que foi atrás dos pecadores, não esperou que os pecadores o procurassem, no Cristo que assumiu a sua companhia, no Cristo que teceu amizade com eles, no Cristo que comeu em suas casas e no Cristo que absolveu os seus pecados. Filho, os teus pecados te são perdoados. E isto porque Deus é assim. A misericórdia divina hoje está à baila porque estamos vivendo um ano santo da misericórdia de Deus. Deseja o Santo Padre que nós todos façamos a experiência, quem sabe ao entrar simbolicamente por uma porta santa, que estamos entrando misericordiosamente no coração de Deus, que esquece o nosso passado, por mais tenebroso que ele tenha sido, e nos abre e nos descortina um futuro melhor, com a condição de que confessemos as nossas culpas honesta e sinceramente diante dele, ou dito de maneira mais específica, diante de um ministro colocado por ele para absolver-nos sacramentalmente, isto é, visivelmente, audivelmente,
em nome dele. Duas coisas devem ser ditas a respeito da misericórdia. Em primeiro lugar, o coração misericordioso de Deus impede que qualquer pecador, por maior que seja o seu pecado, se desespere ou diga consigo mesmo: o meu pecado é maior do que a misericórdia de Deus. O seu pecado pode ter sido grandíssimo, imenso. O mal que praticou pode ter se dilagado à desmedida. E, no entanto, a misericórdia de Deus é maior do que este oceano de iniquidades. Ele pode e deve confiar na misericórdia de Deus. Pode e deve confiar no seu perdão absoluto e na sua transformação em nova criatura. Mas a misericórdia de Deus nos convida a levar Deus a sério. Em Deus, misericórdia e justiça é uma coisa só. E por isso mesmo nós nunca sabemos exatamente como Deus é misericordioso e ao mesmo tempo justo. Isto nos impede de especularmos sobre a misericórdia de Deus. E isto eu digo com muita reflexão e com muito realismo. E existem pessoas que especulam sobre a misericórdia de Deus. Deus é bom, Deus me perdoará, Deus não guardará mágoas comigo. No final da minha vida eu posso me arrepender e assim eu continuo a vida desregrada ou no pecado que eu havia escolhido para mim. Procrastinando o perdão e confiando de maneira temerária na misericórdia de Deus. Estes são aqueles que esperam na misericórdia de Deus antes mesmo de cometerem o pecado. Estes são aqueles que adjudicam a si o perdão de Deus antes mesmo de pecarem. Eu peco e eu continuo a pecar porque Deus é bom, porque Deus é justo, porque Deus é misericordioso e porque Deus, de uma forma ou de outra, me perdoará e de uma forma ou de outra tudo terminará bem. A estes vale o que escreve Paulo no final da carta aos Gálatas. Deus non irridetur. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Tudo tem um limite e nós nunca sabemos como se encerrará a nossa vida. Imagine uma pessoa que optou conscientemente pelo submundo do crime e repentinamente encontra ali o seu próprio final de existência. Repentinamente encontra ali a sua morte. O que acontecerá com esta pessoa? A igreja nos ensina a orar pelos fiéis defuntos, isto é, por aqueles que partiram deste mundo na amizade com Deus. E mesmo
que não haja para estes condenação eterna, mas nunca se tem certeza, existe com sinceridade um purgatório. Isto é, um tempo diferente deste, no qual a visão beatífica de Deus é dilatada, é melhor, diferida, e no qual se purificam os pecados. Normalmente, quando a morte nos surpreende, não somos homens de Deus, mulheres de Deus, a ponto de não precisarmos de uma ulterior purificação. A desgraça do protestantismo clássico está exatamente aqui, em não saber compor a graça e a gratuidade de Deus com a cooperação humana. Ou tudo de Deus e nada do homem, ou tudo do homem e nada de Deus. Não, nós compomos as duas coisas. Tudo provém de Deus e em primeiro lugar está Deus, mas Deus quer e exige a cooperação humana. Só que agora esta cooperação é meritória. Após a morte se encerra o período do merecimento. Poderemos ser purificados por Deus e certamente o seremos, mas esta purificação será uma purificação passiva, será Deus quem nos purificará e sem mais merecimentos da nossa parte. Não, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, exatamente aquilo que o homem semear é o que ele colherá. Existem os que semeiam com largueza e colherão com largueza também. Existem os que semeiam pouco ou nada e colherão ou pouco ou não colherão nada. De qualquer maneira, nós estamos num retiro espiritual. Você já experimentou a misericórdia de Deus pessoalmente na própria vida? Já experimentou momentos em que Deus, sem olhar o passado, sem olhar o pecado, recebeu de braços abertos? O retiro que está fazendo neste momento não é ele próprio um sinal da misericórdia de Deus? Isto nos indica, e são palavras do autor da carta aos Hebreus, a irmos com confiança ao trono da misericórdia para alcançarmos misericórdia no tempo oportuno. E este é o tempo oportuno, um retiro e uma meditação após a qual podemos e devemos ir ao trono da misericórdia. O trono de Deus é um trono incompreensível, é um trono excelso, é um trono inefável, é um trono distante infinitamente e, no entanto, se tornou em Cristo o trono da misericórdia, sem deixar de ser o trono terrível, o trono transcendente e o trono do onipotente. Ele se tornou o trono da misericórdia e a ele podemos nos achegar. Dele podemos nos aproximar no sangue de Cristo, pedindo humildemente, mas agora com seriedade, perdão pelo nosso passado, perdão pelos nossos pecados passados e a graça misericordiosa de conduzirmos o resto da existência no seu amor e na entrega confiante
de nós mesmos em seus braços.